Adriano, bom dia, bom sábado. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês neste sabadão. De fato, né, uma movimentação intensa no noticiário aqui de Brasília ao longo da semana, e o assunto que acabou se destacando, principalmente na sexta-feira, foi a definição por parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro, que é o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, definiu para o dia 2 de setembro a primeira sessão de julgamentos da ação penal da chamada tentativa de golpe, dos crimes do 8 de janeiro, né, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os envolvidos. Serão sessões extraordinárias da primeira turma nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, justamente para analisar a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Essa ação penal, ela é a 2668 e é a mais avançada, que é relacionada a esse processo todo em que a gente estava falando. Por essa denúncia do Procurador-Geral da República, Ana Paula e Cláudio, que foi feita pelo Paulo Gonet, elaborada com base nas investigações da Polícia Federal, Bolsonaro, segundo a PGR, teria sido o líder de uma suposta trama golpista que tinha como objetivo mantê-lo no poder, mesmo com a derrota na tentativa de reeleição em 2022. Sendo assim, agora chegou a hora dessa definição ou do julgamento da primeira turma, e deve movimentar demais o cenário de Brasília ao longo do mês de setembro. Por falar no ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje está marcada uma sessão de exames médicos com o ex-presidente, e o Felipe Campbell está já no hospital, deve estar acompanhando esse dia e traz mais destaques direto do hospital. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adriano. Bom dia, Ana Paula, Cláudio, todos que estão acompanhando a programação. É isso, estamos aqui aguardando. A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro chegue daqui a pouco aqui no DF Star, que é um hospital referência aqui da capital, fica na Asa Sul, região central de Brasília. A expectativa é que ele deve chegar entre 8 e 9 horas da manhã para fazer esses exames de rotina. Não é nenhum tipo de emergência médica no momento. Ele conseguiu essa autorização com o Alexandre de Moraes para poder vir no hospital, fazer esses exames, deve fazer uma endoscopia, exame de sangue completo para verificar todas as questões da saúde dele. A gente sabe que ele tem a saúde um pouco fragilizada desde o atentado que ele sofreu, né, em 2018, durante a campanha, depois da facada. Frequentemente ele precisa retornar ao hospital, fazer alguns exames, e hoje ele está chegando aqui ao DF Star. A expectativa é que ele deve passar pelo menos umas 8 horas aqui no hospital antes de voltar para casa. É a primeira vez que ele está saindo para fazer esse tipo de procedimento desde que foi decretada, né, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E vamos ficar aqui acompanhando. A qualquer momento podem chegar novas informações, o presidente também pode chegar a qualquer momento, e retornamos com mais informações. Obrigado, Felipe. Só para fechar esse assunto, Ana Paula e Cláudio, só para lembrar que nessa sessão extraordinária marcada pelo Supremo Tribunal Federal é o que são chamados os réus do núcleo 1, em que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ana Paula. É isso. E aí a gente tem a expectativa, né, Cláudio e Adriano, de que todo esse processo de julgamento dure poucos dias, né? A gente tem aí separado no calendário do Supremo as datas de 2 a 12 de setembro, né? Tem 5 dias dentro desse calendário que devem ser usados para esse julgamento, levando em consideração todo o rito que está envolvido nesse processo. Agora, o que eu queria saber de você, Adriano, existe alguma possibilidade de que isso seja antecipado, acelerado, assim como aconteceu com o restante do processo, né, que teve um andamento em tempo quase recorde, né, entre a apresentação da denúncia
denúncia, a aceitação dela, a apresentação depois das respostas finais das defesas, né, dos réus, que aconteceu nessa semana. No dia seguinte já houve a marcação, a definição de quando começa o julgamento. Existe essa possibilidade também, ou esse calendário deve ser todo usado? Ele deve ser todo usado, Ana Paula, uma vez que são vários réus nesse primeiro núcleo de julgamento. Acaba o foco muito sendo, claro, na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas você tem elementos importantes da política que estão nesse bloco de julgamentos. E o Supremo ele reservou normalmente às terças e quartas-feiras pela manhã, que é quando você não tem a sessão principal do plenário do Supremo, e sim as sessões da turma, para fazer esse julgamento, e colocou como último dia, o dia 12 de setembro, à tarde, que é uma quinta-feira, para ver se consegue fazer a conclusão. Esse processo pode ser um pouco mais célere dentro desse calendário? Pode, vai depender muito sobre as apresentações e os argumentos de defesa. Mas por todo o rito, pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes, que deve ser um relatório extenso na apresentação, e todo o tempo em que a defesa terá a oportunidade ainda de se manifestar durante esse julgamento, a tendência é que esse calendário seja cumprido. E claro, nessa votação a gente tem que lembrar que tudo pode acontecer, assim como uma definição do julgamento pelos ministros que compõem a turma, que são os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o presidente Cristiano Zanin, pode ter algum pedido de vista nesse meio do caminho, nesse processo, o que poderia aí sim atrasar mais uma definição sobre o que seria esse julgamento da primeira turma. É isso. Bom, a única possibilidade de pedido de vista é do ministro Luiz Fux, né, que aliás, certamente, talvez não, de fato o único magistrado de carreira que chegou ao Supremo Tribunal Federal depois de uma vida inteira dedicada à magistratura. Bom, ele que foi presidente já do Supremo Tribunal Federal, há uma expectativa de que ele poderá eventualmente pedir vista. Mas o que a gente sabe é que esse, como diria o nosso querido amigo Milton Neves, esse é um julgamento que nem precisava ter, né? Porque afinal de contas já está definido que todas essas pessoas, ou a maioria delas, talvez aí o Alexandre de Moraes livre a cara de um ou de outro para enfim, passar uma de, veja bem, a intenção não é vingança e tal, mas o fato é que estão já todos condenados, né? Todo esse rito é tudo pro forma, é tudo um teatro, porque um teatro que eu falo é o rito previsto, né? Há um script, digamos assim, em qualquer julgamento, e esse script será cumprido, mas nem precisa ter julgamento porque já estão todos condenados. A única dúvida agora é com relação à dosimetria. Isso não tem nada a ver com provas, não tem nada a ver com fatos em si, né? Tem a ver com questão política mesmo, né? Ontem nós tivemos, como temos todas as semanas, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo conosco no Jornal Gente. O ministro Aldo Rebelo, ele, a vida inteira, aliás, quando começamos na mesma época no jornalismo lá em Alagoas, o ministro Aldo Rebelo já era um militante fervoroso, mas sempre muito centrado do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Durante a vida inteira ele militou no PCdoB. E ainda filiado a esse partido, ele foi ministro da Defesa. Conheceu profundamente a alma das Forças Armadas brasileiras. Ele deixou o período com muita, como é que eu diria, com muito respeito, sabe? Qualquer oficial superior que eu entrevistava, conversava sobre notícia e tal, tinha sempre uma palavra de muita admiração pelo Aldo Rebelo. E ontem ele estava dizendo, essa acusação de tentativa de golpe é uma coisa que só pode ser levada a sério na medida em que você vislumbra o que aguarda essas pessoas. Eles serão fortemente apenados, né? Mas não do ponto de vista do que aconteceu, né? O que aconteceu foi uma arruaça, não foi uma tentativa de golpe. E golpe, aliás, Aldo Rebelo é um profundo conhecedor da nossa história e da história do mundo de uma maneira geral. Ele é um intelectual dos mais preparados que há no Brasil na atualidade, e ele lembrando, golpe tem que ter, além de blindados na rua, as Forças Armadas na rua tomando poder, prendendo quem o ocupa no momento do golpe,
tem que ter, além disso tudo, tem que ter um certo respaldo, né? Em 1964, tem muita gente que tem memória curta, mas não o ministro Aldo Rebelo, ele lembrando que em 1964, que foi o golpe que de fato aconteceu no Brasil, mesmo os militares golpistas, eles tinham amplo apoio da grande imprensa brasileira, eles tinham apoio de vários governadores, tinham apoio de parcela ponderável do Congresso Nacional. Alguns colegas jornalistas, ele inclusive citou alguns colegas jornalistas brilhantes, sempre brilhantes, muito brilhantes, mas depois alguns viraram até ícones de esquerda e tal, eram exatamente aqueles que escreviam editoriais nos grandes jornais, clamando por um golpe, pedindo golpe contra o governo constitucional de João Goulart naquela ocasião. Isso foi golpe, né? Golpe é o que aconteceu na Argentina, os militares tomaram o poder, a força. Aconteceu no Chile, os militares invadiram La Moneda, que é o Palácio Presidencial, né? E, enfim, arrancaram lá o presidente a tiros. Aconteceu no Uruguai, aconteceu no Brasil em 64, como eu relatei, aconteceu em diversos países, Bolívia. O único país que tem a democracia mais longeva do continente e não vê golpe há muitos anos, os golpes que lá são de outra natureza, é a Colômbia. O restante, todos já passaram por processos autoritários violentos caracterizados como golpe de Estado. Para o ministro Aldo Rebelo, o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, nem nos tempos que o precederam, não teve nada que se assemelhasse a golpe. Mas, enfim, o fato é que é uma questão de luta pelo poder no Brasil, né? Como é que eu diria? Há um movimento que predomina, um movimento predominante que está no poder hoje e que não quer de modo algum que a principal ameaça eleitoral do presidente Lula, que continua sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja politicamente vivo nas eleições do ano que vem. É isso. Trata-se disso, simplesmente é um jogo político. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o desfecho desse teatro. A única dúvida que tem é com relação, não será essa dúvida certamente do ministro Alexandre de Moraes e seus colegas, mas é a dúvida que paira na sociedade com relação à dosimetria. Vai ser condenado a quanto? A 40 anos, 100 anos, 200, 300? Eu não quero dar ideia, mas assim, só não vai ser condenado à morte porque por fuzilamento, qualquer coisa assim, porque não existe pena de morte no Brasil. Mas, enfim, a não ser em ocasiões excepcionais de guerra. Mas, enfim, não quero dar ideia, mas pode ser até que pinte isso, né? O fato é que tudo caminha para a eliminação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, as pesquisas continuam sendo muito favoráveis a ele, né? O Instituto Paraná de Pesquisas e todos os demais têm publicado levantamentos mostrando que, neste momento, Bolsonaro teria grandes chances de vencer Lula em segundo turno, né? As pesquisas todas apontam isso. E é algo que de fato, nem a Lula, nem aos seus aliados, inclusive no Supremo, interessa isso. Bom, é preciso lembrar que o julgamento será na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e está tudo, você imagina qual é a chance que vai ter Jair Bolsonaro. São 5 ministros. O presidente da turma é Cristiano Zanin, que foi ex-advogado do presidente Lula e por ele nomeado para o Supremo. Flávio Dino, que foi militante do PCdoB, do PSB, amicíssimo do presidente Lula, já declarou antes de ser ministro, mas ele declarava ser inimigo do ex-presidente Bolsonaro, foi ministro da Justiça do governo Lula, do governo atual. Esse é o outro que estará ali, o juiz que vai analisar processo. Conversa mole, não tem isso não. Bom, a terceira figura é Alexandre de Moraes, o relator, né, que é desafeto pessoal do principal réu desse processo, que é o ex-presidente da República. A quarta pessoa que é preciso citar é a ex-ministra, a atual ministra, a ministra Carmen Lúcia, que foi nomeada por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Eu citei agora 4 dos 5. O quinto é Luiz Fux. Como eu disse, é o único que em relação, cujo comportamento sempre há uma expectativa, ninguém sabe, né? O Fux é aquele juiz que consagra aquele velho dito popular, né?
de que, segundo o qual, de bumbum de criança e de cabeça de juiz, ninguém sabe o que é que vai sair, né? E é assim, o Fux é aquele magistrado que, enfim, só se conhece a posição dele na hora de se manifestar nos autos, né? Bem ao contrário da maioria dos seus colegas que vivem aí falando pelos cotovelos. Todas as manifestações do ministro Alexandre de Moraes dentro e fora dos autos é para botar para quebrar em cima das pessoas que são acusadas, né? Temos uma distorção desse processo que é fundamental, que é central, tem sido destacado isso frequentemente pelo nosso colega Pedro Campos, que é um conhecedor das letras jurídicas, e também pelo cientista político Fernando Schiller. Todos nós sempre destacamos o fato de que há um desvirtuamento claro aí nos princípios jurídicos, que é o fato de o ministro Alexandre de Moraes ser, ao mesmo tempo, suposta vítima de várias suspeitas, várias acusações, foi também delegado de polícia, foi promotor e também será juiz. Isso, de fato, é algo que não, enfim, não encontra paralelo. De outra forma, há outras questões, né, que são consideradas também essenciais ao exercício do amplo direito de defesa, que foram afetados nesse processo, de acordo com inúmeros juristas e também pessoas mais experientes, como é o caso do ex-ministro Aldo Ribeiro, que foi também presidente da Câmara dos Deputados. Bom, vamos aguardar como que vai se desenrolar esse julgamento daqui a pouco mais de 2 semanas, lembrando que não é uma determinação imediata, mesmo que haja condenação, por exemplo, condenação à prisão, ainda existem outros ritos que devem ser respeitados, existem recursos, né, que podem acontecer, e a Rádio Bandeirantes vai acompanhar tudo muito de perto para você, ouvinte, ficar bem informado também a respeito desse julgamento. Bom, agradecer aqui ao Adriano Oliveira, que estava com a gente. Qualquer novidade, a gente está por aqui, viu, Adriano? Só falar que o microfone é seu, está aberto para você também. Obrigado, Ana Paula, e já aproveito então para fazer o convite, quem quiser acompanhar também às 9h30 tem o Gente Brasília com o Cláudio Humberto, que estará comigo também aqui em 89,9 FM, Rádio Bandeirantes Brasília. Obrigado, Ana Paula. Valeu, gente. 8h21. Jornalismo.